Olá, seja bem-vindo. Nós estamos começando Mais Saúde, espaço para a gente poder discutir, né, o bem-estar, discutir com especialistas e com convidados especiais sobre diversos assuntos ligados à saúde, ligados aí ao bem-estar. Você que está em casa pode participar, 3821-4488 é o nosso telefone. Mande mensagens, mande perguntas, né? Ligue para nós e deixe o seu recadinho. Você pode também mandar essa mensagem aí através do nosso WhatsApp, 999474515. Você pode mandar esta mensagem para a gente e aí a gente vai aqui repassar, na medida do possível, aos nossos convidados, o seu questionamento e a sua consideração com relação aos assuntos que a gente vai tratar aqui no programa. Deixa eu agradecer o pessoal lá da Floricultura, né, que traz esse belo arranjo, está aqui do meu lado. Então, já está aí na sua tela, arranjo de rosas artificiais, Floricultura Apolo, né? Na Major Gotti 1025, ao lado do Banco do Brasil. Um abraço para a Lurdinha e para toda a equipe dela lá, né? Que sempre traz aqui essas belezas para enfeitar o nosso estúdio, né? O nosso ambiente aqui. Olha, hoje a gente vai falar sobre doação de órgãos, é um dos nossos assuntos. A gente fala sobre doação de órgãos, estamos aí no mês de conscientização para a doação de órgãos. Essa ação importantíssima que a gente toma de salvar vidas, né? Essa ação importantíssima que a gente tem na vida, para doar a vida para o próximo. A gente vai debater sobre isso aqui. Vamos falar sobre isso com um transplantado, né? Com alguém que já convive com o transplante há bastante tempo. Eu vou conversar já com o Denilson de Moraes, que hoje nos visita. Outro assunto aqui também no nosso programa de hoje é com relação à campanha da luta de pessoas com deficiência. Sobre esse assunto, eu vou tratar aqui com a Cleide Alves, que é presidente da Associação Esperança Azul, que vai vir aqui para a gente falar disso. É um assunto muito interessante que você precisa também estar muito atento, questão do autismo e de outras situações relacionadas a isso, que a gente vai debater também aqui no programa, tá bom? Vamos falar do Setembro Amarelo e a cultura do cancelamento. Pois é, em meio a um período, a uma época, né, mais propriamente dito, a uma época de tanta evolução tecnológica, o cancelamento virtual, aquele, né, nas redes sociais, com patrulha, com tudo, acontece e tem acontecido muito. E quais são os impactos disso na vida das pessoas? A gente vai falar disso aqui. Claro, falaremos também do Setembro Amarelo, como eu disse, com relação à campanha de prevenção ao suicídio, né? E prevenção às doenças mentais aí que são provocadas. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Andressa Moreira, que é psicóloga e que hoje nos visita. Como eu já disse, você pode participar, o programa fica mais interessante com a sua participação, o programa é interativo e você interagindo vai ficar um conteúdo muito bacana, tá certo? Começa o programa de hoje, já aqui do meu lado o Denilson de Moraes, que transplantou há cerca de 20 anos, veio hoje aqui me visitar. Denilson, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Adair, pela oportunidade. Boa noite para você, boa noite a todos. Denilson, você esteve aqui, a gente conversava sobre isso, você esteve aqui na época em que a Viviane comandava o programa, inclusive o Mais Saúde. Naquela época você tinha acabado de fazer o transplante. Muita coisa mudou de lá para cá. Como é que você visualiza tudo isso, já que a gente está num mês de conscientização à doação de órgãos? Como é que você vê isso 20 anos depois, né, desse transplante? Na verdade, eu fiz o transplante em 2014, né? Início de 2014. Sim. Então vai fazer 7 anos. 7 anos. Houve um avanço Você considerável. tem 20 anos de afastamento. De afastamento, isso. Ah, tá, de empresa. Isso. Então são quase 7 anos de transplante que eu faço no final do ano. E eu creio que houve um avanço considerável, né? Em relação à doação de órgãos. Mas ainda há muito a se falar, a se debater sobre o assunto, porque ainda hoje mais de 40 mil pessoas aguardam por um transplante. Então nós temos que debater muito, né? Inclusive há um projeto de lei que tramita na Câmara para que seja inserido no currículo escolar o tema doação de órgãos, para que os jovens cresçam com essa mentalidade, né, de doação de órgãos, o quão grande é esse ato para uma pessoa que aguarda na fila. E aí é um caminho, né? Porque aí é conscientização, doação Mas para quem viveu isso na pele, para quem é transplantado, isso de alguma maneira tem modificado? Porque a gente sabe que a conscientização ela demora mesmo. A cultura é uma cultura que a gente tem que ela é mais, como eu diria, ela é um pouco menos avançada do que em outros países com relação a isso. Como é que é isso? Porque aí no período em que você fez, há 7 anos, né, como você dizia, era uma outra realidade com relação, inclusive, a tecnologias, a medicamentos, né? Há 7 anos, partos, por exemplo, não se falava muito nisso, né? Eu acho que um dos meus objetivos, a partir daí, a minha missão,
é falar algo que me beneficiou tanto, né? Eu preciso falar disso para que outras pessoas também possam ser beneficiadas. Mas eu creio que já melhorou muito, os medicamentos evoluíram muito, mas nós temos que debater sempre nessa tecla, falar disso para que mais pessoas possam ser salvas. Denilson, a Patos de Minas tem uma... Porque a gente sabe que aí existe uma integração entre pessoas transplantadas, existem aí... Vocês interagem. Patos de Minas hoje, nós temos um número grande de pessoas transplantadas ou isso é menor? Como é que é isso? Patos, eu conheço cardíacos, né, que é o meu caso, acho que 4 pessoas. Inclusive, nós conversávamos, né, um dos recordes nacional de um paciente que mais viveu com o coração transplantado é de Patos. Ele viveu cerca de 29 anos com o coração transplantado. Então, olha para você ver que esperança, né, que oportunidade de vida que um ato de doação de órgãos pode dar para uma pessoa. Fala-se muito de fila de espera, né? Fala-se muito de uma espera longa por doação de órgãos, não só coração, como outros órgãos. Hoje isso tem melhorado? Ou ainda nós temos aí demandas muito grandes de espera? No Brasil todo, hoje, são mais de 40 mil pessoas que aguardam. Em especial, nesse momento de pandemia, houve uma redução nos transplantes. O ano passado, nessa época, era mais ou menos 36 mil pessoas. Hoje, mais de 40, né? Mas ainda precisamos debater muito, falar muito no assunto. Conscientizar. Né? Sempre, sempre, sempre. O caminho qual que é? Quem está em casa para entender. Se eu desejo ser doador de órgão, o que eu tenho que fazer? Antes, inclusive, se colocava isso no documento, não mais se usa isso. Como é que está hoje esse meu desejo de ser doador para que a minha família entenda que eu gostaria de doar órgãos, né, de ser um doador em potencial? Isso é importante falar, porque as pessoas ainda acreditam que pode se colocar na identidade essa sua intenção de ser doador, mas isso não existe mais. Existiu antes, Existiu. Né? Hoje não. Hoje somente a família autoriza a doação. Então, o que nós orientamos? Que você converse com a sua família, que seja um diálogo aberto, para que eles tenham ciência da sua intenção de ser um doador de órgãos. Porque somente eles podem autorizar a doação. Não adianta deixar nenhum documento escrito, nada. Somente a família autoriza a doação. Vai depender da família fazer essa autorização aí. Sim, somente a família. A resistência, a maioria das vezes, é também muito cultural, né, Denilson? Porque aí as pessoas elas entendem que vão estar perdendo aquele ser de alguma maneira, né? Aquele ente querido, né? No Brasil, ainda 36% das pessoas que são abordadas, elas negam a doação de órgãos. Talvez por um desconhecimento de todo o processo, da seriedade que ocorre em todo o processo. Muitos tabus ainda cercam esse assunto. Muitos ainda acreditam que o cadáver vai ficar deformado, mas há um compromisso de total que o corpo tem que ser entregue com um visual bom para o velório. Então, assim, há todo um respeito no trabalho, os exames que são feitos para o diagnóstico de morte encefálica, outra dúvida que sempre existe, se é um coma, se é uma morte encefálica. Então, é tudo muito sério, muito rígido. Se a gente for falar, já que a gente está falando de transplantado e aí a gente está falando de um período de pandemia e de restrições, de aglomerações, o transplantado é grupo de risco? Nós somos grupo de risco. Nós temos uma baixa imunidade, né? Temos uma doença crônica, né? Ainda, mesmo transplantados, nós tomamos medicamentos para evitar a rejeição, isso por toda a vida. E esses medicamentos geram alguns efeitos colaterais, que nos colocam na condição de grupo de risco. Mas, de maneira geral, o estilo de vida muda muito? O que modificou no seu caso que seria um transplante de coração? Eu tinha sérias restrições, atividade física, líquido, era pouco líquido, sal, quase nenhum sal. E, realmente, após o transplante, melhora bem a qualidade de vida. Para você hoje, podemos dizer que 90% de vida normal seria aí ou mais? Uns 90%, podemos falar assim, né? É algo difícil de falar, né? Mas qualidade de vida boa. A maior demanda por
por transplantes ainda de coração ou continua sendo de córnea? Porque córnea a gente sabe que a demanda é muito grande, né? Mas, por incrível que pareça, a maior demanda é rins. Isso. Desse número de 40 mil que aguardam, 26 mil são de pessoas que aguardam por um rim. Por quê? Causado por diabetes, por pressão alta. Então, a maioria realmente... E é uma fila que as pessoas ficam muitos anos, né? E muitos não conseguem chegar a fazer o transplante. Daí a importância de termos um mês destinado à conscientização, né, Denilson? Sim, né? Este mês nós concentramos esforços, né, para falar desse assunto tão sério, né, que pode salvar muitas vidas. Inclusive, nós temos uma página no Facebook, no Instagram, chamado Sou Doador. São transplantados do Brasil todo que trabalham, né, em prol desse assunto, para falar sempre conscientização desse assunto tão sério. Na grande maioria das pessoas, e aí depende muito também do entendimento de cada um, o ser doador, né, ou se tornar doador, transforma vidas, né? E muitas pessoas acabam conhecendo as famílias de quem doou e acaba criando um laço, um vínculo, né? Isso, você acredita que pode ajudar nesse entendimento de que o ser doador vai realmente não perder alguém, mas ganhar alguém para a família? E eu vou além ainda, você encontrou o seu doador, aliás, a família do seu doador? Na verdade, a lei não permite esse contato. Esse é um contato por fora, né? Por fora. Que acontece, né? Acontece uma coincidência, eu já sei de alguns casos, por exemplo, de um rapaz que faleceu em São Gotardo, o coração dele foi para BH, a minha amiga recebeu em BH, ela é de Ouro Preto. Mas isso é algo que pode acontecer no caminho. Mas a lei não permite isso. Talvez por uma aproximação excessiva, né? Eu sei que a minha doadora é uma jovem de 23 anos. E Você só sei tem isso a essa respeito. informação. Sim. Mas eu costumo acompanhar aqui em Patos algumas famílias que doaram, né? Então, o sentimento é de conforto e consolo para a família. Saber que parte daquele pessoa doente querido está vivendo em outro corpo, em outra pessoa. E aí há um conforto, como você diz Há um aí, grande né? conforto. Então, eu costumo dizer que a doação de órgãos, além de um ato de amor, é um ato consolador. Então, sempre se as famílias, já no momento de tristeza, não tem muito ao que ser feito, então vamos doar para encher o coração de alegria, de gratidão e esperança. E aí, em meio a essa campanha, o que se pode fazer é justamente chamar a atenção para isso, né? Trazer essa informação, repassar essa informação para todo aquele que um dia possa, por uma fatalidade, por uma outra situação, acabar se deparando com a opção de doar ou de não doar. Eu acho que essa conscientização é que é muito importante, né, Denilson? É sempre muito importante estar falando, né? Porque quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais efetivo será o nosso trabalho, vai refletir em mais vidas que vão ser salvas, né? É muito triste, né? Essa lei esse projeto de lei é uma jovem de 32 anos, ela chama Tatiane, ela aguardou um transplante durante 2 anos e não conseguiu fazer o transplante. Então, nós resolvemos fazer, né, esse trabalho para que seja aprovada essa lei. Chama Lei Tatiane, para que seja falado isso muito, debatido, não só no mês de setembro, né? Durante todo o ano, uma conversa aberta com seu familiar a respeito disso. Se você Inclusive tem nas intenção. escolas, né? Sim, né? Para criar essa conscientização de doação de órgão, de amor ao próximo, de desprendimento total. Uma lei como essa tem recebido respaldo, tem recebido apoio, e eu estou dizendo da classe política, com relação a essa intenção, ou isso está parado, não está tramitando? Tem um deputado que tem nos apoiado, eu não me lembro agora o nome desse deputado, né? Que tem dado todo o apoio para que essa lei seja aprovada. Nós estamos fazendo um abaixo-assinado também, para que tenhamos mais apoio, para que realmente seja aprovada, né? Para que sejam beneficiadas mais pessoas. Muito bem. Olha, eu bati um papo aqui com o Denilson de Moraes, que é transplantado e que tem aí esse engajamento nessa luta de levar informação e de conscientizar as pessoas com relação aos transplantes. E nós estamos aí no mês justamente
dessa luta, né, que é o Setembro Verde, né, Denilson? De Isso. conscientização com relação ao transplante. Denilson, obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa. Volte sempre para a gente falar mais desse assunto, como você disse, a gente precisa debater sempre muito mais essa questão do transplante, né? Eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, né, eu lembro a todos que estão ouvindo que se realmente eles querem ser doadores, né, eles avisem a sua família, que é o único caminho a ser feito. Muito bem, eu vou fazer um intervalo e, olha, eu volto já já para a gente falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar da luta, da campanha da luta de pessoas com deficiência. Sobre esse assunto eu vou receber aqui a Cleide Alves, que é presidente da Associação Esperança Azul, que vem aqui nos visitar hoje no Mais Saúde. Vou, mas volto já já. Nós já estamos de volta, então, com o Mais Saúde. Agora a gente fala sobre essa questão da inclusão, né? A gente vai falar da campanha de luta de pessoas com deficiência. Aqui comigo está a Cleide Alves, que é presidente da Associação Esperança Azul, que veio hoje para a gente bater um papo. Tudo bem com você, Cleide? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo ótimo. A gente, quando recebe pessoas que lutam, que trabalham, que buscam a inclusão, eu particularmente fico muito satisfeito, porque eu acho que é uma ação, ou são ações, né, que são necessárias não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E com o autismo, essa é uma luta que precisa ser realmente engajada por muito mais pessoas, né, Cleide? Exatamente, a gente tem assim, lutado bastante quanto a isso, né? Porque assim, é uma causa nobre e os nossos filhos, toda criança com autismo, eu tenho uma criança, uma menina de 7 anos autista, e a gente sabe a luta que todas as famílias se encontram. Muitas pessoas assim não sabem, não têm ideia do que seja o autismo, o quão difícil é estar lidando com essas crianças, tendo paciência com elas, e às vezes rotulam essas crianças como crianças birrentas, que a mãe não soube educar, porque eles não têm entendimento exato do que é o estado do autismo. Em meio a uma pandemia, esse trabalho com o autista, ele fica mais complicado? Porque complica para todo mundo, né? Eu imagino que com o autista também, né? Sim, o trabalho assim, é redobrado, porque a gente sabe que toda criança autista, ela precisa de uma determinada rotina. E quando ela sai dessa rotina, ela se desequilibra emocionalmente, se desequilibra funcionalmente o seu organismo. Então, ficam estressadas. E esse momento de pandemia está sendo uma luta muito grande, porque as crianças saíram do ritmo, da rotina delas. As terapias foram suspensas temporariamente. Devagarzinho é que foi voltando, agora que a gente está começando a voltar. E foi um estresse muito grande, porque as crianças ficaram praticamente presas dentro de casa. E isso é uma rotina que, para o autismo, apesar que todo mundo pensa que autista é aquela criança que se isola totalmente do mundo. E não é só assim. Nós temos fundamentalmente, grosseiramente falando, nós temos 3 tipos de autismo. Nós temos o autismo leve, o moderado e o severo. O severo tem grande dificuldade em estar em sociedade. Então, não tem aquela habilidade de estar socialmente reunido. O leve e o moderado já não. Ele já consegue estar se associando a outras pessoas, e tem momentos tranquilos, tem momentos de estresse, mas o que ele necessita muito, e no mínimo 20 horas semanais, são de terapias. Então, ele precisa desse estímulo. Minha filha, por exemplo, que tem 7 anos, se você vê ela, você fala assim, não, essa criança não é autista, porque ela é estimulada desde 1 ano e 7 meses, e ela faz em torno de 15 a 20 horas semanais de terapias. E essas terapias são terapias muito caras, e que os pais, da maioria das vezes, não conseguem por convênio, não conseguem fazer via pública, e isso dificulta bastante o tratamento dessas crianças. A associação hoje assiste cerca de quantas crianças? Então? Nós temos 63 famílias. Dessas famílias, nós temos famílias que têm 2, 3 autistas. Então, chega um leque de crianças, adolescentes, nós temos adultos também, até com 37 anos, associados com a gente. Então, nós chegamos num leque de próximo a 80 pessoas. Isso porque a gente começou a fazer um trabalho desde agosto de 2019. Em agosto de 2019, nós tínhamos 44 crianças inscritas. Hoje já passamos para 63 famílias, cerca de 80 crianças.
ou adolescentes. E isso é um número crescente. E a gente sabe que assim que retornar às aulas, que a gente conseguir fazer uma pesquisa mais aprofundada nas escolas, esse número vai crescer bastante. A incidência do autismo, ele tem aumentado, Cleide? Você trabalha diretamente, você tem uma ideia disso, não com números exatos, mas por perceber, tem aumentado? Sim, muito. A gente tem uma pesquisa feita em abril de 2019, em que mostra que nos próximos 10 anos, é uma pesquisa mundial, nos próximos 10 anos, em cada família no mundo, nós teremos no mínimo uma criança autista. Que é um número muito alto, né? Muito alto, muito. É um erro a maioria das pessoas pensarem que apenas crianças são autistas, né? Quando nós temos adultos aí, eu tenho um amigo muito próximo que é autista e que, como você disse, foi estimulado, né, e continua sendo durante toda a vida dele, ele convive muito bem com o autismo. Mas há um erro comum de achar que só crianças são autistas, como na verdade os indivíduos adultos também levam, né? Sim, e a gente conhece assim, muitas pessoas que às vezes elas são rotuladas como perfeccionistas, têm síndrome do toque, e na realidade quando você vai avaliar mesmo, são pessoas autistas, né? E isso, talvez antigamente as pessoas assim consideravam, quando elas eram severas, consideravam a criança com deficiência mental, né? Outras vezes com TDAH, ficou muito na moda rotular as crianças com TDAH, com hiperatividade também, e aí não se deu o laudo correto, porque não é fácil laudar uma criança com autista. Ela é uma questão, e um erro também que comete, é bom salientar, muitas pessoas acham que a criança autista, você só consegue laudar ela acima de 5 anos. Gente, isso não é verdade. Se você pai, se você mãe, nota algo diferente no seu filho, nota que ele sorri sem sentido, ou que ele fica extremamente agressivo com barulho, com estímulos visuais, ou que ele tenta afastar as pessoas de acariciá-lo, ele não gosta de carinho, ele fica nervoso por pouca coisa, você tem que ir mais além. Essas são características de crianças que possivelmente tem algo de diferente nelas. Ou seja, são crianças que são propícias ao autismo. E outra coisa muito importante, todo mundo fala assim, a criança autista nasceu autista. Não, existe gatilho. Toda pessoa tem a chance de ser autista. Toda. Mas depende do gatilho que ela tem. Tem pessoa que esse gatilho é disparado. E aí sim, ela começa a ter sintomas e atitudes de crianças ou de pessoas autistas. E tem pessoa que nunca esse gatilho vai ser ativado. Então ele vai passar desapercebido até para ele mesmo. Tem uma pergunta aqui, a pessoal da internet mandando pergunta para a gente. Sim. Tem uma pergunta aqui da Laura, Cleide. Ela fala o seguinte: estou em Patos de Minas há pouco tempo e tenho 2 sobrinhos que são autistas. E ela quer saber como é que ela faz para poder levá-los para a associação. Sim, é muito fácil, você pode estar nos procurando, apesar da pandemia, com todos os cuidados, a gente está fazendo atendimento, nós estamos com vários projetos, vou falar um pouquinho dos projetos daqui a pouco, e você pode estar nos procurando, o nosso endereço hoje é na rua Dona Luísa, 770, é bem no centro, é de frente ali o Bar do Ciclênio, de frente ao Laios Clube Central ali, você pode estar nos procurando, lá está aberto de 7h30 da manhã às 11h30 e depois de 13 às 17h30. Você pode estar nos procurando, que a gente faz a inscrição, a sua inscrição, a inscrição das crianças, né, para você estar participando. Hoje, inclusive, às 19h30, nós temos uma reunião, se você procurar o Facebook ou o Instagram, Esperança Azul, você vai estar com o link lá, você pode participar dessa reunião. Qualquer pessoa que queira participar de nossas reuniões, ela é aberta à comunidade, os treinamentos são abertos à comunidade para vocês saberem lidar com esse tipo de situação, com o tipo de atitude que você vai ter com essas crianças quando você encontrar. Então, você pode sim, Laura, será um grande prazer a gente estar recebendo você lá, estar inscrevendo os seus sobrinhos, estar te orientando, e no que for possível dos nossos projetos que nós estamos em andamento, inserir os seus sobrinhos para uma melhora para eles. Ô Cleide, a gente sabe que dá trabalho, mas também que tem um custo todas essas atividades que a associação promove.
como é que a associação sobrevive? Ela tem recursos do governo, recebe doações? Como é que funciona? Nós recebemos doações, nós também recebemos algum recurso municipal, principalmente, que são subvenções, mas isso aí, para você ter noção, é em média de 28 mil por ano. Isso aí, praticamente, se a gente for dar todas as terapias que realmente as crianças necessitam, isso aí seria praticamente um custo mensal. Então, a gente faz evento, inclusive, agora no mês de setembro, teremos mais um drive-thru para poder arrecadar recursos, recebemos doações. Se as pessoas quiserem estar nos ajudando, nós temos um projeto que se chama Anjos Sem Asas. Esse Anjos Sem Asas, você pode fazer doações não apenas de dinheiro, porque a gente não precisa só de dinheiro, mas você pode doar seu tempo. Você que é professor de educação física, você que é pedagoga, você que é fono, você que é um neuropediatra, um dentista especializado em autismo, você pode doar. A gente tem os nossos parceiros, uma dentista que doa um atendimento de uma criança até concluir aquele atendimento, ela pega outra criança de forma gratuita. Nós temos o neuro que nos ajuda com a consulta mensal, sabe? Nós temos parcerias com laboratórios que nos dá desconto. Nós estamos hoje com um projeto que chama Autismo em Movimento, muito legal. Vocês podem ver as fotos no Instagram e no Face da associação, que é uma professora de educação física, a Tia Ju, que nos ajuda voluntariamente. Ela está lá quarta e quinta fazendo esse trabalho voluntário com as nossas crianças. Nós temos a psicóloga que ajuda, nós temos assistente social e agora vamos começar também com um projeto de pedagogia, com voluntários de pedagogia. Então, você que pode doar 2, 3 horas, 4 horas por semana, para você pode ser muito pouco, mas para essas crianças tem uma grande valia, é muito importante e vai fazer a diferença e melhorar a qualidade de vida em muito para essas crianças. E quem puder, às vezes fala assim, eu não tenho tempo, mas eu quero doar. Não, você pode estar doando para a gente. A gente tem, lá na associação, a gente recebe lá as doações, ou eu posso estar passando a conta também do banco, né? Essa é justamente uma pergunta. Essa é justamente uma pergunta aqui da Daniela. Ela falou que quer ajudar e que quer saber como é que ela faz para fazer essa ajuda financeira. Sim, a gente está hoje recebendo as ligações, eu vou passar o telefone da associação, e você faz um tipo de um cadastrozinho, a gente faz para você um carnezinho, e todo mês a gente vai na sua casa e recebe, ou se você optar, a gente dá a conta da associação e você faz o depósito para a associação. E essa quantia, ela é optativa? A pessoa escolhe? A pessoa pode doar o que ele puder, né? Como estou falando, tudo que você puder será muito bem-vindo para a gente. O que vai representar um montante importantíssimo no final de tudo isso. Muito, né? muito importante, sabe? Que isso aí, a pessoa fala assim, vou doar R$10, R$15, não vale nada. Para nós vale muito, porque a gente sabe que as terapias são caras. Uma ecoterapia, por exemplo, a sessão de ecoterapia varia de R$50 a R$65. Uma fono de R$80 a R$150, cada sessão de 40 minutos. E isso aí é o mínimo que as crianças precisam. Então, a gente ajunta as doações e aquelas doações servem para estar pagando justamente isso. Nós fizemos um trabalho assim junto à população agora também. Nós tivemos muito, nessa época de pandemia, algumas famílias passando realmente fome. Aí nós fomos atrás dos parceiros, conseguimos cestas básicas, estamos levando para essas famílias para ajudar também, porque não adianta só a terapia, eles têm que ter alimentação. Nós estamos com um projeto também bem interessante de nutrição, uma parceria junto com a Unipam, é a Fernanda que está fazendo conosco, mas a professora Aline, muito bom esse trabalho, os meninos estão tendo resultados muito grandes, porque todo mundo pensa que às vezes somente medicação trata de uma criança autismo, e ao contrário, não tem medicação. Tem-se terapias e uma alimentação. A criança, quando é cortado do alimento dela, o glúten, o açúcar, a soja e a caseína, a atitude dela modifica. Ela deixa de ser agressiva, ela passa a dormir mais, porque normalmente a criança autista dorme muito pouco, e ela tem mais facilidade em convivência. Então, nós estamos com esse projeto também muito legal lá,
e a gente agradece a parceria. Estamos também com o projeto da FPM, que é a doutora Michele, que é a coordenadora, com a Tatiana. A gente agradece também o pessoal da FPM, que está dando assessoria jurídica para a associação, para a gente estar conseguindo alguns recursos extras para a associação, para poder manter essas atividades. E aí, criar uma associação para poder trabalhar nesse sentido, e alguém que sente isso na pele, que tem uma criança, né, que tem uma filha que sofre isso, né, que tem o autismo, o engajamento ele acaba sendo maior, né? Claro que tem voluntário lá que não tem propriamente alguém na família, mas esse engajamento familiar, que acaba se tornando uma grande família, ele começou assim, de forma não intencional, e acabou virando algo tão grande como é a Esperança Azul? Exatamente. Quando foi assim, algumas famílias que lutavam pela mesma causa, então tinham o mesmo sofrimento, as mesmas dores, e precisavam compartilhar experiências, compartilhar dores, compartilhar esperanças. E aí foi criada a associação, porque esse grupo começou a se encontrar e viu-se a necessidade de transformar isso em uma associação onde a gente pudesse lutar pelos direitos e garantir, né, os direitos da criança autista. Inclusive, nós estamos numa luta agora com a questão da carteirinha da criança autista. A gente tem lutado junto à prefeitura para estar saindo essa carteirinha, que é uma lei. Primeiro era municipal, foi feita primeiro a lei municipal, depois a lei estadual e depois, por último, a lei Romeu Bion, que é uma lei federal, determinando que seja feita essas carteirinhas. Porque muitas vezes a gente vai com as crianças em algum determinado ambiente que ela tem prioridade de ser atendida, as pessoas acham que a gente quer furar fila, acham que a gente está querendo dar um desperto. E a gente não quer nada disso. A gente quer realmente o direito da criança, porque se eles aguentassem ficar numa fila 1, 2 horas, teria problema nenhum, a gente ficaria ali com eles. Mas eles não conseguem. No prazo de 10, 15 minutos, se eles ficam ali, eles já começam a ficar estressados, nervosos, já entram em debates com eles mesmos, então entra o que a gente chama de desequilíbrio. Então, eles se desequilibram, e para eles equilibrar, tem várias formas. A minha filha, por exemplo, tem 2 formas. Ou ela se joga no chão e começa a rolar para tentar se equilibrar, ou ela tem que sair correndo, tem que ter uma grama verde para ela sair correndo, para ela poder se equilibrar. Ela corre até cansar e se equilibra. Tem crianças que se debatem, mordem nelas mesmas, se batem na cabeça para tentar fazer o equilíbrio. Então, cada criança se equilibra de uma forma. E as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, não sabem isso, não conhecem, não sabem como lidar, e rotula e acha que os pais não sabem dar educação para a criança. E só quem realmente passa pela situação e tem uma criança autista sabe quão diferente é isso e quão importante ter essa compreensão. O Ângelo, Cleide, ele está te parabenizando pelo trabalho que vocês realizam, está dizendo que tem irmão que é autista e que já presenciou, inclusive, bullying com esse rapaz, e ele está dizendo aqui o seguinte, que quer sempre se informar muito mais com relação às campanhas, né, de conscientização com relação ao autismo. Infelizmente, esses preconceitos ainda existem, né? Existem, e muito. E é por isso assim, que uma forma da gente terminar, né, ajudar, não vamos falar terminar, que nós não vamos dar conta, porque isso aí é uma utopia da gente, é um sonho, mas nós podemos melhorar muito a vida dessas crianças, a aceitação, através do quê? Através da divulgação. Gente, nós precisamos dessa divulgação, nós precisamos dessa conscientização, você ler mais sobre isso, procurar mais sobre o assunto, para você ver que isso aí, hoje, você pode não ter um filho, futuramente você pode ter um neto, você pode ter um sobrinho, filho de um amigo, um afilhado, né, que venha a ter o autismo. E nenhuma criança é autista, nenhuma família tem uma criança autista porque ela quer. Não foi escolhido ela ter um filho autista. Por isso, quando a família descobre que ela tem um filho autista, ela passa por um período de luto, de aceitação, porque ela própria não aceita o fato de ter uma criança autista, do seu filho ser autista. E isso é muito por desinformação.
A gente tem uma desinformação muito grande. A gente sabe também que um dos motivos de uma criança ter autismo, muitas vezes, são crises epiléticas. E hoje ainda tem uma rotulação que se acha que crise epilética é a criança cair no chão, salivar, espumar a boca, se contorcer. E não é isso. Nós temos vários tipos também de crises epiléticas. A minha, por exemplo, ela foi causado, um dos motivos do autismo dela foi justamente crises epiléticas. E crises epiléticas silenciosas. Mas o que é crise epilética silenciosa? Por exemplo, a criança está lá assistindo televisão. Uma família mandou para mim um vídeo da criança, da filha deles, assistindo televisão. E ela está lá assistindo televisão e, de repente, ela parou e ficou assim. Imóvel. 5 segundos. Aí me mandou o vídeo. Isso se repetiu em 1 hora mais de 8 vezes. O que estava acontecendo com essa criança? Ela estava tendo crise epilética silenciosa. Só isso. Ela não se contorceu, ela não se jogou no chão, ela não se repuxou, nada. E isso são crises, gente. E crises é um dos motivos de se provocar o autismo. Então, às vezes, a família está acontecendo isso e ela não percebeu. E é engraçado que a minha filha eu vim descobrir através de um psicólogo. Levei no psicólogo, Dr. Walter Camargos, em Belo Horizonte. E em 1 hora que eu fiquei dentro do consultório dele, ele virou para mim e falou assim: sua filha até agora teve 4 crises epiléticas. E você não percebia? Eu não sabia, o neurologista não sabia. Não viu isso. Foi aí que eu fui encaminhada para uma outra neurologista em Belo Horizonte. Nós fizemos mais alguns exames específicos, que infelizmente aqui em Patos não tem, que são acompanhamentos. Ainda não tem? Não tem. São acompanhamentos eletroencefalogramas, com acompanhamento de 12 horas, de 24 horas e de 48 horas. Foi aí nesse momento que eu descobri que a minha filha tinha essas crises, que estava sendo contínuo, e que ela precisava de intervenção com medicamento para poder melhorar. E isso acontece com várias famílias. Então, você tem que ficar atento às causas, você tem que ficar atento aos mínimos detalhes do seu filho. E qualquer dúvida, gente, nós estamos à disposição. Você pode entrar em contato com a gente faz um acompanhamento com você. Você participa das palestras, a gente faz indicação de profissionais que estão em Patos, são capacitados para reconhecer autismo. Agora, se você me perguntar, Cleide, lá na associação vocês laudam autismo? Não. Nós não fazemos laudo de autismo. Nós reconhecemos por características e fazemos indicações de profissionais que têm experiência, que vão poder laudar. Quem lauda isso é médico. Muito bem. Cleide, para a gente finalizar, eu queria que você repetisse o telefone de contato para essas famílias que passam por essa situação e que precisam de um apoio, de um suporte e, claro, né, novamente, esse contato aí para quem quiser ajudar a associação. Sim, eu vou estar passando o contato para vocês, tá? Vocês podem estar entrando em contato conosco pelo telefone da associação. O nosso telefone é 99772 7718. Vou repetir. 99772 7718. E você pode estar entrando em contato com esse telefone também, está agendando com a nossa psicóloga, está agendando com o nosso assistente social, se você tem dúvida, quer saber mais um pouco, quer características para reconhecer se seu filho está com algum problema, com possibilidade de estar com autismo, para a gente poder te dar um direcionamento, dar uma orientação para você participar de nossas palestras. E você, principalmente, nós precisamos do seu apoio, da sua ajuda, através da sua doação, que seja de recurso financeiro, que seja de tempo para você estar participando dos nossos projetos. Ajude, doe, faça a diferença. E vamos divulgar porque um dos maiores sofrimentos da gente é a falta de inclusão. É a falta de inclusão na escola, na rua, em uma loja, no comércio, em todo local que você vai, você sempre tem aquelas pessoas que te olham diferente, que olham as crianças diferente. E já aconteceu situação, às vezes você falar com a mãe, falar assim, não preocupa não, minha filha é autista, mas ela não agride nem nada, e a mãe chamar a criança e falar, não é para você brincar, não é para você ficar perto. Então, existe um grande preconceito, gente. E assim, nós não escolhemos. Deus nos presenteou
com os nossos anjos, porque os nossos filhos são presentes de Deus. E se Ele colocou essas crianças em nossas vidas, é porque Ele escolheu os pais que sabiam que ia dar conta de estar levando adiante essa tarefa de estar educando e trabalhando, lutando pelos direitos e pela vida dos seus filhos. E essas crianças são anjos em nossas vidas. Muito bem, ela fala com muito carinho, muito engajamento e a gente... Quero que você volte mais vezes, viu, Cleide? Para a gente continuar falando desse assunto. A Cleide já passou o telefone, você pode entrar em contato, tá? É a Associação Esperança Azul. Eu vou fazer intervalo e na volta a gente vai falar sobre Setembro Amarelo e a cultura do cancelamento. Já já converso aqui com a psicóloga Andressa Moreira. Fica aí. De volta ao Mais Saúde, nesse bloco eu converso com a psicóloga Andressa Moreira, que veio nos visitar aqui para a gente poder falar. O primeiro assunto é o Setembro Amarelo, esse mês aí focado na conscientização com relação à prevenção ao suicídio. Tudo bem, Andressa? Seja bem-vinda de novo aqui ao nosso programa. Tudo jóia, Daí, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Andressa, a gente tem um cuidado de falar sobre esse assunto e a gente tem uma vontade de que isso chegue a mais pessoas, né, o número maior possível, já que essa prevenção, esse trabalho ele tem que ser realmente de prevenção e muito bem fundamentado diante de uma situação tão alarmante, tão grande que a gente enfrenta todos os anos, né? Sim, a campanha do Setembro Amarelo ela vem com um intuito muito bom. E como tudo, ela tem dois lados, né? Fica bom porque é um assunto importante, a gente precisa quebrar esse tabu, precisa trazer isso para a mídia, a gente precisa falar sobre o assunto, mas o lado ruim é que às vezes eles esperam setembro, né? Então abre oportunidade, então a mídia ela dá esse espaço, outros canais de comunicação, mas muitas vezes aguarda o setembro e é um problema que ele acontece todos os dias, né? Existem dados estatísticos aí que falam que 32 pessoas se suicidam todos os dias no Brasil. Então, é algo que precisa ser falado, precisa estar em pauta e sempre precisa ser recorrente esse assunto, né? E a gente não só em precisa ter setembro, medo. né? Não só em setembro. E não pode também ter tabu para falar disso, né, Andressa? Não pode. É muito mais comum do que a gente imagina alguém que já tenha tido um pensamento suicida. Alguém que já tenha pensado em morrer, em ter tirado a própria vida. E é tão tabu assim que a gente não abre o diálogo para isso. Então, as pessoas, quando isso acontece, elas não têm coragem de se abrir com uma pessoa, com um amigo. E é muito mais comum do que a gente pensa. Se a gente abrisse o diálogo para isso, de repente a gente ajudaria muito mais as pessoas do que ficar escondendo e falar, nossa, um assunto proibido, não vamos falar. Tem gente que não gosta nem de falar a palavra, né? Sim. Ai, não vamos falar daquilo. E aí isso acaba ficando muito pior. E a gente vive momentos ou tempos, um ano muito louco, um ano muito estranho, em meio a uma pandemia. Isso tudo pode influenciar também nesses chamados gatilhos, Andressa? Com certeza, né? Esse ano aí a gente está vivendo um ano atípico, um momento atípico. E o suicídio ele vem associado com outras doenças, principalmente a depressão. E esse ficou um momento mais reforçador para quem já tem sintomas de depressão. Então, as incertezas, o desemprego, as questões familiares, muita gente já com medo da doença por ter familiares em grupos de risco, muitos motivos já acabam reforçando esse quadro depressivo que acaba podendo levar ao suicídio. Nós estamos num período em que há mais estresse, mais ansiedade, medo, né? Muito mais estresse, muito mais ansiedade, muito mais incertezas, um momento que está mais difícil, mais desafiador de fazer um planejamento, de olhar para o futuro, e a ansiedade muitas vezes é isso. A pessoa ansiosa, ela vive o futuro. Ou a depressão, muitas vezes, ela está vivendo ali um passado, alguma coisa. E aí ficou um momento muito mais incerto. Então, com muito mais ansiedade. Andressa, quando acontece, quando a gente toma conhecimento do suicídio, em muitas situações, quem era mais próximo fala, um amigo ou um familiar fala, mas a gente não percebia, ninguém viu que essa pessoa poderia fazer isso. Quais são os sintomas que a gente pode, não sei se pode classificar assim, que a gente pode indicar que aquela pessoa pode estar propensa a tomar uma atitude como essa? Sim, então, os estudos dizem que o suicídio ele nunca vem do nada.
que a pessoa sempre vai deixando alguns sinais. O que é o problema? Que quanto mais próximo a gente está da pessoa, a gente se acostuma. Então a pessoa às vezes ela fala uma coisa, às vezes em tom de brincadeira, às vezes escreve alguma coisa, diz alguma coisa, mas naquele piloto automático, naquela correria do dia a dia, a gente não presta atenção nesses sinais. Mas existem sintomas da depressão mesmo, que a pessoa fica mais apática, ela fica mais sem vontade de sair, fica mais reclusa, mais querendo ficar mais em casa, sem aquele contato social. Mas muitas vezes também, quando isso está mais latente, aquele pensamento, a pessoa ela escreve alguma coisa, hoje que as redes sociais ela faz parte da vida de todos nós, ela compartilha alguma coisa, ela costuma algumas frases mais sombrias, aquilo acaba fazendo parte da vida da pessoa, mas aí quem está mais próximo sempre diz, mas é que ela era assim mesmo, não era sintoma, ela sempre foi assim. E quem disse também que esse pensamento não veio talvez desde uma adolescência precoce, ali de algum fato que tenha ocorrido, e aí ficou aquilo sendo o normal da pessoa. Aí a gente tem uma faixa etária, dá para classificar onde essa incidência ela é maior, Andressa, ou independe da idade? As estatísticas brasileiras dizem que os jovens brasileiros se suicidam mais. A gente tem duas faixas, entre 17 e 23 anos e a terceira idade. Existem estudos também que falam que as pessoas ali por meio da aposentadoria, quando elas perdem aquele espaço laboral, também existe uma incidência maior ao suicídio. Mas no Brasil é um dos países com maior índice de suicídio jovem. Falta o quê? O que falta? Porque aí eu estou pensando na prevenção, né? O que falta de política pública, de culturalmente falando, de entendimento, para poder a gente barrar esse avanço tão progressivo? Bom, eu acredito que a primeira questão é a gente ter o diálogo aberto para isso. Na família, no dia a dia, isso ser um assunto comum, que a gente não tenha medo de falar sobre o suicídio. Eu costumo muito falar assim com as pessoas, porque dentro às vezes do consultório, dentro da empresa, são assuntos que acabam surgindo. E é muito mais comum, até eu mesmo, quando eu fui para a minha prática clínica que eu estive com as pessoas, eu não imaginava que era tão recorrente os pensamentos suicidas. E aí eu costumo falar para as pessoas, olha, tá tudo bem você querer morrer, desde que você escolha viver. Então não se sinta a pior pessoa do mundo por ter tido esse pensamento durante um tempo. Então eu acho que a primeira questão seria a gente talvez normalizar o assunto, a gente dar essa abertura. E culturalmente falando, nós temos tanto medo de falar da palavra que a gente não abre para esse diálogo, tal como era com a AIDS, né? As pessoas não falavam. Ou o câncer, né? Com o câncer, aquela doença. Ele morreu daquela doença, não se falava disso, né? E hoje a gente já consegue trazer esse diálogo. Então, nós estamos passíveis dessa mudança. Então, eu acredito que a primeira questão seja, sim, essa questão cultural. E depois a qualificação dos profissionais, melhorar, sim, as políticas públicas, dar acesso para isso, porque hoje não é todo mundo que tem acesso a um psiquiatra, a uma terapia, a um psicólogo. Então, que isso seja mais acessível. Mas se antes disso a gente não abrir para o diálogo, a pessoa não tem nem coragem de chegar para o psicólogo e contar para o psicólogo que ela está com aquele desejo, né? com aqueles pensamentos. E ainda tem uma vertente religiosa que, com certeza, a espiritualidade, a religião, ela é um viés que vai dar um suporte para a pessoa. Mas ainda existe aquela questão do julgamento, né? Da espiritualidade, da religião, ela dizer que quem suicida vai direto para o inferno. Então, com certeza, se a pessoa tem aquela crença muito forte, ela não vai se abrir para a mãe ou para um parente próximo, porque, nossa, meu Deus, né? Nem me fala isso. E aí isso vai minando a possibilidade do diálogo. Então, se a gente não começa isso enquanto sociedade, é difícil até da gente criar uma política pública, porque a gente não sabe o que esse paciente, esse usuário da saúde mental, do que ele realmente precisa. Aí a gente fica naquele e se, né? Que é o que a gente vive hoje, trazendo algumas possibilidades científicas. Daí a importância de estar sempre falando sobre isso e esclarecendo. Com certeza. Não só em setembro, como em outras oportunidades. Andressa, a gente tem o nosso segundo assunto aqui, é a cultura do cancelamento. Nós vivenciamos isso muito. Acho que na pandemia, a impressão que dá é que piorou. Parece que as pessoas estão mais na internet. O que é o cancelamento? É uma verdadeira patrulha
para que as pessoas não errem no politicamente correto ou se posicionem da maneira como aquele grupo quer que elas se posicionem. Isso está muito recorrente, né? Muito. Assim, eu também percebi que isso ficou muito mais latente agora na pandemia. Eu acredito que talvez por 2 motivos. Um, porque, de fato, a gente está consumindo muito mais as redes sociais. E um outro motivo é que a pandemia ela nos trouxe muitas mais regras e normas para ser seguidas, né? Então, isso ficou assim, não, você tem que seguir. E o cancelamento, essa cultura do cancelamento, como tudo na vida, ela tem 2 viés. Então, ela tem um viés muito positivo, porque ela começou de uma campanha muito grande nos Estados Unidos, que começou a denunciar abusos sexuais ali entre os atores de Hollywood. Sim. Então, assim, ela foi com uma causa muito nobre. E isso teve um cunho muito positivo, porque mulheres que não tiveram coragem de falar, quando apareceu lá, se eu não me engano, a hashtag era hashtag #MeToo, hashtag eu também. E aí começou a polarizar isso, então assim, nasceu com um intuito bom. Então eles começaram a cancelar quem? Abusadores, né? As pessoas que realmente tinham feito alguma coisa. Que era positivo. Que era muito positivo. E até hoje existem cancelamentos muito positivos. Só que, como tudo, isso acaba descendo para as camadas, digamos, de pessoas normais, né? E aí surgiu, assim, as pessoas se acham no direito de cancelar a outra. E o problema do cancelamento é esse, é o julgamento e a sentença. Eu só não te julgo como eu te sentencio. Você não tem o direito de falar isso, você não tem o direito de pensar assim, você não tem o direito de fazer isso. E aí acabou que isso passou das normas dentro desse padrão da normalidade. E aí hoje estamos suscetíveis a ser cancelados por qualquer motivo e às vezes, muitas vezes, banal. O que é um tanto quanto perigoso, né? Sim. Porque a força da rede social é muito grande. Muito. E se esse grupo, se essa pessoa comete um erro, ela acaba com a vida da outra muito facilmente com o cancelamento, né? Exatamente. E então, assim, ficou parecendo que a gente está vivendo num mundo onde a gente não pode errar. E quem é que disse que não vamos? Sim, nós vamos, Sim. né? A evolução, ela parte do pressuposto do erro. E aí a cultura do cancelamento, ela veio... E a gente já vive numa sociedade cheia de padrões. Você precisa ser magra, você precisa estar bonita. E agora, além de tudo, você precisa acertar sempre. Então, o viés negativo dessa cultura do cancelamento, ela vem disso e é muito perigoso. Tanto para quem tem o movimento de querer cancelar, tanto para quem é cancelado. A gente não sabe em qual condição psicológica que a pessoa está, e como é que ela vai ter, se ela vai ter filtro para aquilo, e até vendo o outro. Será que eu vou ter filtro para entender que não precisa ser assim? E como é que isso vai afetar psicologicamente as pessoas? Até porque isso pode ser também num posicionamento político, né? Sim. A Andressa pensa diferente de mim e posta uma foto com um político que eu não gosto, ou uma frase de alguém que pensa diferente de mim, e aí eu provoco o cancelamento dela. Sim. É também uma forma, uma maneira horrível de lidar com tudo isso, Sim, né? eu me achar no direito de tirar a liberdade do outro. É assim, né? De onde surgiu, de onde que veio essa ideia de que a gente pode? Eu não preciso concordar com você, mas isso não me dá o direito de fazer um movimento para poder te cancelar. E os cancelamentos hoje na internet, como muita gente trabalha, aquilo acaba sendo o negócio dela, acaba tendo impactos. Hoje a gente, nessa quarentena, a gente viu cancelamentos que tiveram aí grandes consequências no mundo, no negócio da pessoa. Uhum. E aí tem uma questão também que a gente precisa analisar, Andrés, que é nesse período, né, num período de pandemia, e você falava justamente disso, de mais gente na internet, há uma concentração muito grande do que eu estou fazendo, né? E aí eu posto na rede social, porque estou muito mais em casa, eu acabo postando tudo mais. Quando eu faço isso, eu me exponho. Quando eu me exponho, eu estou propenso a, por exemplo, errar. Né, que é o que você falou de errar menos. Mas essa patrulha, ela vem numa avalanche. Alguém fala que você cometeu um erro e centenas ou milhares de pessoas vão naquela mesma onda de cancelar a pessoa, muitas vezes sem nem verificar essa situação, o que realmente pode provocar aí também, e aí é uma questão que envolve também preconceito, o pré-julgamentos, que vai deixar a vida daquela pessoa que foi cancelada justa ou injustamente em frangalhos, né?
Exatamente. E aí eu falo muito, eu percebo isso. Quando você cancela alguém, você está julgando essa pessoa e muitas vezes porque ela foi preconceituosa. Então hoje existe uma linha de cancelamento da internet para o lado da questão do racismo, das questões da história dos negros. E aí existe um movimento bem articulado, inclusive, para que gera, às vezes, umas reflexões muito positivas e, às vezes, uns cancelamentos. E eu fico me perguntando, quando eles cancelam aquela pessoa, será que eles não se enquadram também no mesmo lugar? De um preconceito, de um julgamento? Não ouviram a história daquela pessoa, não sabem qual que é o lugar de fala daquela pessoa, e aí eles vão, apontam, geram todo aquele movimento, e aí, no fim das contas, se a gente for olhar, estamos saindo do mesmo ponto de partida. A pessoa que errou ali publicamente, talvez ela de fato ela tenha sido preconceituosa ou racista, mas o movimento do cancelamento ele está fazendo a mesma coisa, só que de um viés diferente, articuladamente, mas fazendo a mesma coisa. E o que pode impactar no nosso assunto anterior, que é levar alguém a tomar uma medida desesperada, né, Andressa? Exatamente. E aí aquilo mexe com a pessoa, o cérebro dela vai acabar não funcionando, ela não vai estar saudável psicologicamente falando, e ela vai tomar, às vezes, uma decisão precipitada e sem pensar, que pode levar também ao suicídio, se não a uma depressão profunda ou a outros transtornos psicológicos. Olha, eu ficaria aqui falando com ela por pelo menos mais 1 hora, porque quando ela vem ao programa, o conteúdo fica extremamente especial, né? Andressa Moreira, psicóloga, aqui conosco hoje, ela que trabalha em várias vertentes, não só na psicologia, mas em muitas outras áreas, né, Andressa? Obrigado por você ter vindo, volte sempre ao Mais Saúde. Dair, eu que agradeço a oportunidade, sempre que for um assunto relevante, eu estou aqui à disposição para a gente poder bater um papo. Muito bem. Olha, o Mais Saúde, então, vai ficando por aqui. Lembrando que semana que vem a gente tem mais saúde, com muito mais informação. Espero que você tenha gostado dos nossos convidados. Não deu para atender a todo o pessoal que mandou mensagem aqui para a gente, né? Na medida do possível, a gente vai atendendo, mas o programa vai seguindo e a gente acaba, de repente, não atendendo a você que mandou mensagem. Mas obrigado pela sua participação. Então, Mais Saúde volta semana que vem.